Em 1936, Dale Carnegie lança o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hoje, quase 70 anos depois, mais de 50 milhões de cópias foram vendidas. E, de fato, este é um dos livros mais vendidos e lidos do mundo. Então, quando a gente vai falar de influência, é impossível a gente não citar nem Dale Carnegie e nem esse livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, se você não leu, eu recomendo. Ele é um livro quase que obrigatório para quem quer saber do tema, influência, principalmente em vendas. Eu separei para esse vídeo 5 princípios que eu acredito que sejam realmente muito importantes, principalmente no setor comercial. Fiz uma adaptação, porque o livro não fala exatamente desses princípios em vendas. Eu fiz uma adaptação, tá? Eu procurei trazer esses princípios para o nosso setor, para vendas, para o atendimento ao cliente e mostrar para você como é que, uma vez que você seguir esses princípios, você vai ter resultados assim fantásticos e rápidos. Não são difíceis, são bem simples, basta aprender e colocar em prática, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso, antes de mais nada, fazer uma introdução e explicar para você o que é influência. Porque existe uma confusão muito grande. O que é influência, o que é convencimento, o que é persuasão, o que é isso, o que é aquilo. E tem muita gente que acha que é a mesma coisa. E não é. Então, explicando rapidamente, o que é influência? Olha só, influência é a capacidade que você tem de impactar outras pessoas através, presta bem atenção, do seu modo de ser e agir. Do seu modo de ser e agir. Ou seja, a influência, ela está muito ligada à autoridade, ao carisma, ao prestígio, à beleza, e etc, etc, etc. Mas esses atributos são pessoais da própria pessoa. Vamos um exemplo prático. Um líder político, ele influencia outras pessoas, os seus eleitores. Um professor influencia seus alunos. Um influenciador digital, olha o nome, influenciador digital. Muitas vezes, você fica se perguntando, tá, mas por que ele consegue influenciar muitas pessoas? Ele não é especialista em nada, tá, mas de repente ele é uma pessoa simpática. A simpatia dele, o carisma dele, influencia os demais. É claro que quando você é uma autoridade em um assunto, você também tem uma tendência a influenciar bastante. Por exemplo, um médico, se ele te fala alguma coisa, um médico especialista, um neurocirurgião, ele te dá uma informação, você não vai querer discutir com ele se é uma coisa que você não domina. Você vai ser altamente influenciado pelo poder que ele tem de influência através da sua especialização. Isso aí, inclusive, chama poder de especialização. Então, achei importante fazer essa introdução só para te mostrar que a influência tem a ver com um atributo pessoal da pessoa. Isto não é convencimento. Ué, então o que é convencimento? Lembra assim, vai ficar mais fácil. Convencer. Lembra do vencer. Legal? Como é que você faz para vencer uma pessoa numa argumentação? Se eu disser para você o seguinte, este meu produto é o melhor que tem, pode confiar em mim, os atributos pessoais. Você vai falar assim, confiar em você? Eu não te conheço. Eu não te influenciei. Só que se eu te disser o seguinte, 2 mais 2 é igual a 4, por mais que você não goste de mim, não confie em mim, nem me conheça, não tem como você duvidar de mim. Você fala assim, realmente ele está certo, 2 mais 2 é igual a 4. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você apela para o raciocínio lógico, que você apela a números, a fatos, a evidências, você não está influenciando, você está convencendo. Lembra do vencer. Como é que eu faço para vencer? Eu trabalho com argumentos racionais e lógicos. Isso tem que ficar muito claro, porque no processo de persuasão você pode usar elementos da influência, como você também pode utilizar elementos do convencimento.
Não é só isso, dá para usar mais coisas também, mas eu quero só limitar isso, porque às vezes você vai ver muita coisa por aí falando assim, para você convencer uma pessoa, você tem que ser uma pessoa simpática, por exemplo. Não! Está errado. Convencimento é através do raciocínio lógico, argumentos e fatos concretos, que podem ser provados. Influência através dos atributos da própria pessoa. Legal? Isso tem que ficar bem claro. Porque no seu discurso de vendas, você pode usar os dois. A persuasão, você usa a influência, você usa também o convencimento e ainda você usa a comoção. André do céu, o que é comoção? Comoção é a argumentação através de aspectos emocionais da própria pessoa com quem você está falando. Você vai utilizar as emoções e sentimentos dela. Você percebeu? Influência, os seus atributos pessoais. Convencimento, números racionais, fatos concretos. Comoção, emoções da própria pessoa. Se eu digo, seu cliente, pode levar esse perfume? O senhor merece. O senhor merece dar um presente de vez em quando? O que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui o merecimento, eu estou trabalhando o ego da pessoa para ela falar assim, quer saber de uma coisa? Eu mereço mesmo. Ainda que ela não mereça, eu trabalhei com os sentimentos e emoções. Ela fala assim, poxa, é verdade, eu mereço. Ou então quando a pessoa vai comprar alguma coisa para outra e você diz, seu cliente, eu acredito que essa pessoa mereça realmente esse presente. Você fala, puxa vida, ela merece mesmo. Aí você está trabalhando com a culpa. Por quê? Porque se a pessoa merece e não tem, a culpa é daquele que não deu. Percebe? Então, só estou te dando essa explicação rápida para ficar bem claro o que é influência, o que é convencimento, o que é comoção e o que é persuasão, que abraça tudo isso. Se você usa 1, 2 ou 3, você está persuadindo, não importa. Então a persuasão, o uso dos 3. Acho que agora ficou... Espero que eu tenha me feito entender, tá? Então vamos voltar aqui para o Dale Carnegie e os seus princípios de influência, tá? E eu usei todos eles adaptados ao setor comercial, a vendas, para quem trabalha diretamente com o cliente final, tá bom? O primeiro deles, vamos lá, que é o seguinte, nunca, em hipótese alguma, critique o seu cliente. Ele fala para nunca criticar pessoas, e eu estou te dizendo aqui, nunca critique o seu cliente. Primeira coisa, por que você não pode criticar a pessoa? Porque as pessoas não recebem bem críticas. Ainda que seja uma crítica, entre aspas, construtiva, entre aspas, que você está fazendo para ajudar essa pessoa de alguma forma, as pessoas tendem a não receber muito bem a crítica. E quando ela recebe uma crítica, o que ela faz? Ela adota uma posição defensiva. Não, eu vou me defender. Está me criticando, eu vou me defender. Ainda que você tenha razão. Porque tem um problema. Quando você está errado e você critica alguém e a pessoa sabe que você está errado, isso é ruim. Porque ela fala, nossa, a pessoa está completamente errada, está me criticando. E quando você está certo, ela vai se sentir intimidada. Fala, putz, está certo mesmo. Então as pessoas, de uma forma geral, elas não gostam de lidar com críticas. É claro que de repente você pode falar, mas eu me dou muito bem com crítica, eu cresço com isso. Você faz parte de 1% da população. Saiba disso. A maioria não gosta. Mas vamos lá. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas como que você vai me criticar o cliente? Existem situações onde você critica o cliente? Existe. Várias. Eu vou te dar um exemplo real, aconteceu, tá? Eu só vou trocar o nome da empresa e o segmento para não ficar explícito, porque senão você já mata logo de cara, mas eu vou trocar o nome da empresa e o segmento. Então, o segmento é móveis de madeira maciça, feitos de madeira maciça. O nome da empresa é Mirbel, é uma empresa alemã. Mirbel, e se escreve M-O-B-E-L, Mobel, a pronúncia Mirbel. A cliente conversando com a vendedora pergunta, a senhora já conhece a nossa linha de produtos?
A cliente responde, não, conheço, minha casa inteira é mobiliada com Mobel. Veja, a cliente falou Mobel. É Mibel. Mas a cliente não fez curso de cliente, ela não tem obrigação de saber que o nome é Mibel, que é uma empresa alemã. A vendedora, no intuito de corrigir a cliente, de fazer uma crítica pontual, diz assim, não é Mobel, é Mibel. O que acontece nesse caso? Lembra que eu falei que as pessoas não recebem bem críticas? Se essa pessoa é uma pessoa que recebe bem a crítica, ela vira e fala o quê? Jura? Nossa, eu jurava que era Mobel. Não é Mobel? Não, é Mibel, é uma empresa alemã. Ai, desculpa, mas não, todo mundo fala Mobel, mas é... E a coisa fica por aí. É um número pequeno de pessoas que tem esse tipo de atitude. O que a maioria faz? Ah, Mibel, tá bom. Só que lá por dentro, ela tá assim, que diferença que faz Mibel e Mobel? Ela por dentro, ela não gostou de receber esta crítica. Ela não gostou disso. Por quê? Porque no momento da compra, existe uma coisa que se chama hierarquia de poderes. Guarda bem isso. O cliente ele tem o poder de compra. E naquele momento do poder de compra, ele tem com ele uma emoção muito forte que é o prazer. Ele chega no local munido desse prazer, com o poder de compra. E quando você faz uma crítica para ele, ainda que seja uma crítica destrutiva, você pega toda essa emoção que ele estava sentindo e faz isso aqui, ó. Porque você o criticou. Ainda que na boa vontade. Porque lembra, um processo de persuasão, ele tem como objetivo fazer com que o outro confie em você, confiança, e goste de você. E como é que uma pessoa vai gostar de alguém que acabou de fazer uma crítica para ela no momento de alegria? Então, a maioria não vai falar nada, mas não vai gostar de ser criticada. Só que existe ainda uma terceira situação que é a pior. Quando o cliente ele tem um grau de reatância muito grande. Reatância é quando você recebe uma ordem ou recebe alguma crítica e você já bate de frente logo de cara. E se ele tem uma reatância muito grande e a vendedora diz, não é Mobel, é Mibel, ele fala, estou pagando, eu chamo como eu quero. Ah, André, não acredito que tem gente que fala isso. Ah, fala. Cansei de ver. Nas mais diversas situações. É uma pequena parcela? É uma pequena parcela, mas acontece. Então, o que eu quero que você perceba é que é o seguinte, nas três situações, não é uma boa você criticar o cliente. E às vezes, eu estou colocando essas situações minuciosas, explicadas tintim por tintim, porque você tem que saber o que pode estar acontecendo, ainda que você não veja, você não saiba, a pessoa não fala. E tem gente ainda que não fala nada, vai embora e manda um e-mail reclamando de você. E você nem sabe disso. Então, tudo isso para te dizer o seguinte, não critique. Se a cliente quer falar Mobel, deixa ela falar Mobel. Você fala Mibel. Aí ela pode perguntar para você, você falou Mibel? Não é Mobel? Aí você fala assim, Mobel, Mibel. Porque como é alemã, todo mundo fala Mibel, mas é normal falar Mobel. Pronto. Olha que diferença. Né? Lembra, o cliente ele tem que confiar e gostar de você. Você não tem que mostrar para ele que você sabe e ele não sabe. Você tem que mostrar para ele que você está do lado dele. Lembra? Equidade. Vocês estão em patamares iguais. Legal? Então, cuidado com a crítica. Ainda que construtiva, ela não serve para nada. Legal? Vamos para a próxima. A próxima é parecida com crítica, mas ela não é. Que é o seguinte, você nunca deve apontar o erro dos outros de forma clara. Você está errado. Aí você me pergunta o seguinte, mas e quando a pessoa está errada? Retorna. As pessoas, na grande maioria das vezes, não gostam de ser apontado o erro. Você está errado.
gosta. Você gosta? Não gosta. Ainda que seja para o teu bem, você pode não gostar. Principalmente, volta lá, né? Momento da compra, poder financeiro, prazer elevado. Alguém chega e fala que você está errado. Como é que você pode apontar o erro de alguém sem necessariamente dizer, olha, você está errado? Te dou um exemplo. Vamos pegar a prática. O cliente fala alguma coisa a respeito do seu produto, porque tem cliente que parece que ele sabe de tudo, né? Então, ele quer te ensinar a respeito do seu próprio produto. E ele fala uma besteira que você fala assim, não, eu não acredito que esse cliente falou isso. É um erro grotesco. É um erro grotesco. A tendência que você tem, muitas vezes, é de falar assim, não, o senhor está errado. Não é isso. É isso. E aí, ainda que você esteja certo, você perde a venda. Porque muitas vezes, você tem que pensar o seguinte, o que eu quero? Ter razão ou ser feliz? Ou fazer a venda? Então eu prefiro fazer a venda do que ter razão. Então, às vezes, ao invés de você apontar o erro diretamente, o que você faz? Olha que sutil isso. O cliente falou assim, o seu produto tem XYZ e você sabe que não. Você vai dizer o seguinte, é mesmo? Nossa, pode ser que eu esteja errado, seu cliente. Pode ser que eu esteja errado, mas eu achei que esse produto tinha XPTO. Não é isso, não? Será que eu estou errado? Aí o que o cliente vai fazer? Porque agora você já não está mais apontando o erro dele, você está pedindo a opinião dele. Se o cliente me deu uma opinião, será que eu estou errado? E daí ele vai fazer o seguinte, peraí, vamos ver junto isso. E aí vocês veem juntos e descobrem que ele estava errado. E ele vai falar o quê? Você estava certo. Eu já vi situações acontecerem que o cliente, acontecendo isso, ele olhou, e aconteceu comigo isso, ele falou assim, rapaz, não é que você está certo mesmo? Ele não falou assim, eu estou errado. Ele disse, onde é que você está certo mesmo? Porque tem gente que não admite o erro, mas nem a pau. Nem a pau. Eu estou indo fundo nesses assuntos com você, porque eu não vou ficar passando para você aqui, como eu já te disse em outros vídeos, o politicamente correto. Faz assim, faz assado. Não é assim que funciona. Quando você põe o pé no setor, você lida com pessoas, vem gente de todo tipo. Vem gente bacana, vem gente que tem uma companhia agradabilíssima, vem gente que você não gosta, vem gente que você não queria negociar, não queria conhecer. E você tem que lidar com essas pessoas. E tem gente que nós chamamos no meio de cliente bomba, não sei se você já ouviu isso, cliente bomba. O cliente bomba, ele entra quietinho no lugar. Ele só está esperando o momento certo para explodir. E às vezes, numa crítica, numa correção, ele explode com você. E você fica lá. O que eu fiz? Nada. Você só puxou o pininho da granada que ele queria. Então, para não puxar o pininho da granada, não aponta o erro do cliente. Pede a opinião dele. Mas o cliente, eu acho, pode ser que eu esteja errado, mas o que o senhor acha disso, disso, disso e disso? E muitas vezes você vai ver que ele fala assim, rapaz, eu acho que você tem razão. Mas ele não admite o erro. As pessoas têm muito problema em admitir erro. Tá? Toma cuidado com isso, então. Vamos para o próximo. Lembra, eu sempre vou voltar nesses dois pontos. O cliente ele tem que confiar e ele tem que gostar de você. Aí a persuasão está completa. Legal, olha só. Quando você começa a criar vínculo, principalmente com clientes que você faz um tempo de atendimento maior, tem clientes que você atende 6 meses para fazer a venda. Uma venda gigantesca, você faz um atendimento de 6 meses. Vai, volta, viaja e faz reunião, etc, etc. E tem aquele que 2 minutos, pum, acabou, fez a venda. Mas, em algum ponto, você percebe que você começou a criar vínculo com o cliente. Ele ainda continua te enxergando como empresa, entenda isso.
ele ainda continua te enxergando como empresa. Você ainda continua enxergando ele como cliente, mas estabelece-se um vínculo de amizade ali, de coleguismo e etc. Porque muitas vezes vocês têm muitas coisas em comum. É bacana, você fala, pô, gostei da pessoa, ela gostou de você, tá tudo certo. Legal. O que eu quero que você não se esqueça é o seguinte. Para ele, você é a empresa. Você é a marca. Vocês podem ter amizade de 1, 2, 10 anos. Se vocês não têm nenhum tipo de relação fora daquele ambiente, você é a marca e é a empresa. André, por que você está me falando isso? Pelo seguinte motivo. Você pode cometer o erro de, por achar que ficou amigo do cliente, você começar a reclamar de algumas coisas. Dentre elas, da própria empresa. Vocês estão conversando, aí você fala para o cliente, o cliente sabe o que é? Eu gosto do meu trabalho, mas aqui é meio complicado. Você está desabafando. Às vezes, a gente sabe disso, às vezes você passa situações dentro do seu ambiente de trabalho que você quer pegar um pelo pescoço. E você está nervoso, tal, de repente você recebe aquele cliente que é mais teu amigo e você fala, você acaba desabafando com ele. Fala, mas aqui é meio complicado e tal. No intuito de se abrir com um amigo. Parou. Ele não é seu amigo. Ele é um cliente. E para ele, você não é você. Você é a empresa. Quando você reclama da própria empresa para o cliente, achando que com isso vocês estão criando um vínculo mais forte emocional, na verdade, você está dizendo o seguinte, essa empresa não é boa. Não compre aqui. Ele não está julgando você como amigo, ele está julgando você como empresa. Para ele, é a empresa falando mal da própria empresa. É o contrário de você contar um segredo para o cliente. Isto cria vínculo emocional. Está fazendo lá seu pitch de venda, sua apresentação, você fala assim, cliente, tem uma coisa, vou contar um segredo para você. Olha só. E você conta um segredo para ele, ele fala, pô, que legal, porque as pessoas gostam de saber, porque já até falei isso no vídeo, as pessoas gostam de conhecer segredos. Até porque a gente não conta segredo para quem não é amigo da gente. Então quando você conta um segredo para o seu cliente, ele fala, nossa, ele inconscientemente, ele começa a te enxergar como um amigo. Isso sim. Mas quando você faz uma reclamação da própria empresa para o cliente, e eu já vi, isso acontece muito. Essa empresa é meio fogo, tal. Ele vai entender que a empresa está reclamando da própria empresa. E ele não vai falar nada para você. Ele simplesmente vai pôr o pé no freio para comprar. Epa! Se ele que trabalha aqui está reclamando da própria empresa, vou eu comprar aqui? E você joga um balde de água fria na confiança. Ainda que o teu vínculo emocional tenha subido com ele. Ele falou, bom, ele está se abrindo comigo, tudo bem, mas só que a confiança dele foi embora. Lembra? O que é persuadir? Ele tem que confiar, ele tem que gostar de você. Ele vai gostar? Sim, pode até gostar, mas a confiança foi embora. Talvez não em você, mas na empresa. E quando eu digo empresa, pode ser empresa ou marca. Tá? E aí acabou. Acabou. Você é a empresa, lembra disso. Para o cliente, você é a empresa. Não reclame. Legal? Se não der para elogiar, pelo menos não reclame. Vamos para o próximo. Ainda no livro, Dale Carnegie fala que uma das coisas mais gostosas que a pessoa gosta de ouvir é o próprio nome. E isso é verdade. Eu não vou falar disso de novo, porque eu já tenho um vídeo falando do nome, como é que funciona, como é que não funciona. Mas eu quero trazer para esse vídeo aqui o elogio sincero. Tá? Fazer elogios para a pessoa é sempre bom. Só que em vendas, fazer elogio, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro, esse elogio ele deve ser evitado quando você ainda não tem um vínculo emocional com o cliente.
Tipo, você conheceu o cliente, depois de 5 minutos você já está elogiando ele. Ele vai encarar isso aí como bajulação, ainda que você esteja sendo sincero. Ele fala, tá falando isso aí só para me bajular. E não é legal isso. Tá? Então, muito cuidado com o elogio. Ele deve ser feito, mas ele não deve ser feito logo de cara, logo nos primeiros momentos. Você já deve ter um certo vínculo com ele. Tá? Agora, o mais importante de tudo é você não confundir o elogio que você faz com ele para o elogio que você faz do seu produto. Porque às vezes você elogia o seu produto, não o cliente. Ei, como assim? Como é que eu vou elogiar o produto e não o cliente? Se você disser, nossa, esse vestido é lindo, você está elogiando o produto. Se você disser, a senhora ficou linda neste vestido, você ainda está elogiando o vestido. Se você disser, este vestido ficou lindo na senhora, você está elogiando a pessoa. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Você ficou linda nesse vestido. Ou seja, o vestido é lindo. A partir do momento que a senhora entrou nele, a senhora ficou linda. Este vestido ficou lindo na senhora. Ou seja, a senhora é linda. A hora que o vestido entrou na senhora, ele ficou lindo. O elogio é para ela. Então toma cuidado, porque às vezes você está elogiando o seu próprio produto e não a pessoa. Tá? E mais um detalhe, quando for elogiar alguém, de preferência, elogie alguma virtude e não a beleza. Não que você não possa elogiar a beleza, com muito cuidado. Com muito cuidado, porque elogiar a beleza pode passar como cantada. Então, se você sabe fazer isso de uma maneira muito bem colocada, muito discreta, tudo bem. Mas, do contrário, não elogie a beleza da pessoa. Isso pode te trazer problemas. Lembra, você nunca sabe quem está do outro lado. Mas quando você elogia uma virtude, isso não tem problema. Você elogiar a inteligência da pessoa, a sinceridade da pessoa, a ética da pessoa, isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Por quê? Porque geralmente as pessoas não fazem esse tipo de elogio. O elogio hoje em dia é muito superficial. É muito superficial. Ué, você quer um exemplo? Entra numa rede social aí, eu falo da rede social porque tá fácil e tá à mão. Aí você vê lá que a pessoa, a cantora da moda lá. Aí você vê os comentários a respeito da cantora. Nossa, ela é linda. Ela é linda? Pô, ela é cantora. E daí que ela é linda? Precisa ser linda para ser cantora? Mas as pessoas elas se apegam ao é linda. Ah, eu acho que essa pessoa ela merece muito na vida dela. Pô, é uma pessoa linda. E daí que ela é linda? Linda é um atributo físico. Não é uma virtude. Entenda que, vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, a beleza ela é de extrema persuasão. Os atributos físicos de uma pessoa são importantíssimos no processo de persuasão. Ai, André, não acredito. É assim? É. Tanto é que existem testes, olha isso, existem testes, pesquisas, tá? Que basicamente chegaram para os entrevistados e mostraram fotos de pessoas bonitas, consideradas bonitas, e fotos de pessoas não tão bonitas assim, dentro de uma média. E perguntaram, essa pessoa aqui, o que você acha dela? As bonitas, as mais bonitas. Ah, eu acho que ela é uma pessoa boa, eu acho que ela é uma pessoa sincera, honesta. Pá. Aí mostraram a foto da outra, que não era tão bonita assim. E essa aqui? Falou assim, ela parece meia falsa. Ou seja, as pessoas julgam pela aparência. A gente faz isso também. Erroneamente, mas faz. Mas é um atributo de persuasão isso. Saiba disso. Mas voltando no nosso caso, quando você for fazer um elogio, não que você não possa fazer um elogio com relação à beleza, mas toma um certo cuidado. Elogie, novamente, as virtudes da pessoa. A inteligência. Porque você dizer que uma mulher bonita é bonita, não é elogio, é um reconhecimento. Ela ouve isso 300 vezes por dia. Mas você dizer que uma mulher bonita,
um homem bonito é inteligente, ele não está acostumado a ver isso. E não é ofensivo. Ele não vai se sentir intimidado. Então, quando for elogiar, cuidado para não elogiar o seu produto, elogie a pessoa e procure elogiar as virtudes, não os atributos. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse você tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte. Dale Carnegie fala em você demonstrar um interesse genuíno pela pessoa. Ponto. O que é demonstrar interesse genuíno? A primeira coisa é você conseguir parar para prestar atenção no que o outro está dizendo. Essa é uma das maiores armas que tem em vendas. Como assim? É só você ficar quieto ouvindo o que o outro tem a dizer. Não sei se você já reparou hoje em dia que o que acontece na maioria das vezes é que um fala querendo que o outro acaba de falar rápido para ele começar a falar o que ele acha. É uma ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Então fala aí o que você tem que falar logo, porque aí eu vou falar o que eu tenho que falar, aí o outro fala, bom, agora fala você rápido que eu vou falar também. Não há interesse genuíno em ouvir. Então, em vendas, quando você presta atenção no seu cliente, ouve o que ele tem a te dizer, isso é muito importante porque esse cliente sabe que você é um dos poucos que parou para ouvir ele. Porque geralmente, o que se vê por aí em termos de atendimento ao cliente, vendas, qualidade profissional, é uma das maiores reclamações. Tem pesquisas. O cliente fala, eu fui lá, a pessoa não me ouviu. Eu pedi X para ela, me trouxe Z. Então, o simples fato de você parar para prestar atenção no que o outro está dizendo já é um diferencial gigantesco. Mas eu vou entrar com um pouquinho mais de propriedade aqui. O que eu quero dizer com demonstrar um interesse genuíno nas pessoas é basicamente você ficar atento a 2 pontos. Valores pessoais e crenças pessoais. Tudo na vida de uma pessoa gira em torno disso, dos seus valores e das suas crenças. Inclusive da sua, da minha, de todo mundo. O que é uma crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como sendo verdadeiro. Valor é tudo aquilo que é importante para você. Você tem crenças religiosas, você tem crenças políticas, você tem crenças hierárquicas, que são aquelas que você adquiriu dentro da sua família. Valores, você tem os seus valores pessoais. Por exemplo, a família é um valor pessoal. Você valoriza a sua família? Valorizo. Então, ela é um valor pessoal. Você valoriza o seu emprego? Valorizo. Ele é um valor pessoal. Então, crenças e valores. Legal. Acontece que muitas vezes as crenças e os valores das pessoas são diferentes uma das outras. Isso é normal. O que tem muito valor para você pode não ter muito valor para mim. Presta bem atenção nisso. O que tem muito valor para você pode não ter muito valor para mim. Só que quando nós temos os mesmos valores, ou pelo menos um único valor em comum, o ideal é que você, ao entender o valor desta pessoa, você torne isto público. André, o que é tornar público? Fale sobre isso. Dá para dar um exemplo? Dá. A pessoa falou com você a respeito da família. Ela disse assim para você, ela está comprando uma coisa com você que não tem nada a ver com família, ela está comprando máquina. Sei lá, máquina de sei lá qualquer coisa. Não tem nada a ver com família. Conversando, e ele fala assim para você, é que o meu filhinho acabou de nascer e tal. Ninguém fala assim para você, meu filhinho acabou de nascer. Não. Você vê, meu filhinho acabou de nascer, aquilo é um valor para ele. É de extrema importância. Aquilo veio. A emoção dele veio. Quando você demonstra um interesse genuíno na pessoa e você descobriu que família é um valor para ele, o que você faz? Você pega este valor e evidencia este valor, falando que você também compartilha deste valor. Meu filhinho acabou de nascer.
valor. E você diz o quê? Olha, se tem uma coisa que é importante na vida realmente são os filhos, né? A família, em tudo e tal. Pronto. Eu compartilhei um valor e eu entrei em uma coisa chamada o princípio de unidade. Algo que nos une. Ou um valor ou uma crença que nos une. Essa pessoa vai enxergar em você alguém muito próximo. Você vai ver o jogo do seu time. E no estádio todo mundo vestido com a camisa do time. O time faz um gol, se vira do lado e abraça uma pessoa que você nunca viu na sua vida para comemorar o gol do seu time. Ela está compartilhando um valor com você através da camisa do time. Princípio de unidade. Se você encontrar com essa mesma pessoa na rua sem a camiseta do time, vai dar um abraço nela para você vai ver o que acontece. É a mesma pessoa, mas não existe ali nenhum princípio de unidade. Pôs a camisa do time e abraça. Grita junto, que felicidade. Quando você volta para as vendas, quando você em vendas consegue identificar um valor e você exalta ele, você vai criar um vínculo gigantesco com o teu cliente. Onde que você pode errar feio aqui? O cliente exaltou um valor e você pegou esse valor dele, amassou e jogou no lixo. Putz, como assim? Olha que sutil que isso acontece. O cliente diz assim para você, vamos pegar a seguinte situação, o cliente com 25 anos, você com 25 anos. O cliente casado é o primeiro filho dele, você solteiro curtindo a vida ainda. Nem pensa em casar e nem tem filhos. Legal? São valores diferentes, não são? Aí o cliente diz assim para você, rapaz, eu não vejo a hora de chegar em casa, meu filhinho acabou de nascer, valor. Aí você diz assim para ele, pô, legal, ele fala, e você é casado? Aí você fala assim, não, você não tem filhos também? Ele fala, Deus me livre de ter filho agora, nem quero isso. Acontece. Ele acabou de falar para você, olha, tem uma coisa que eu valorizo muito na minha vida, é o meu filho. E você pegou assim, é mesmo? Pum, eu não, Deus me livre, não quero. Para você, isso não teve importância nenhuma. Para ele, você pegou um momento de extrema exaltação, de alegria e falou o seguinte, isto que você valoriza, para mim não significa nada, bumba. Isso tudo acontece inconscientemente. Mas, lembra que eu falei lá no começo, o cliente tem que gostar e confiar em você? Como é que o cliente vai gostar de uma pessoa que acabou de pegar um valor dela e jogou na lata no lixo? Você percebe? A influência, ela é importantíssima num processo de persuasão. Voltando ao que eu disse lá no começo da aula, porque eu achei importante isso. A persuasão, ela se utiliza da influência, ela se utiliza do convencimento e ela se utiliza da comoção. Portanto, quando você não consegue influenciar o seu cliente, boa parte do processo persuasivo é perdido. É perdido. Por mais que você consiga convencê-lo e comovê-lo, você não o influenciou. Então, o que eu fiz? Eu separei esses 5 princípios que ele apresenta no livro e eu fiz questão de trazer para o setor comercial em situações reais que acontecem no dia a dia e que eu sei que se você não passou, você provavelmente vai passar. Ou então já até passou e nem ficou sabendo do que aconteceu. Então, a partir de agora, até te indico, vê o vídeo de novo, faça suas anotações, passe para os teus amigos também, fala, olha, acho que a gente está cometendo alguns errinhos aqui, ou então, olha, tem umas coisinhas que são interessantes fazer com o cliente, tá? Eu acredito que vai te ajudar bastante aí nas tuas vendas, vai aumentar bastante aí os teus resultados, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e espero te ver em breve num próximo, tá bom? Até lá, fica com Deus. Muito obrigado. Tchau.